Bom dia a todos, 2 de outubro de 2018, estamos com tudo aí, começando as eleições. Deixa eu ajustar um pouco aqui o webcam, aí. Então vamos lá, tentar ser o mais breve possível, um assunto que dominou os jornais, as redações dos jornais ontem, né, que foi finalmente a impugnação do Lula, né, como candidato. E isso é bom? É algo que eu já esperava, era óbvio que isso ia acontecer, porque senão ia acontecer uma revolução aqui, eu temia até por isso, porque ninguém ia aceitar o pessoal aceita tudo, mas isso aí realmente não ia passar em branco não, né? Mas o que eu fiquei triste foi por outras coisas, a gente tem que refletir sobre isso. É por isso que eu prego uma radicalização no Brasil, de um governo radical. Radical no sentido de expor a verdade, de tirar você da zona de conforto. Né? Não radical de ser violento, não é isso não. Uma radicalização dos costumes. O brasileiro está muito acomodado. E eu vou provar porque esse acontecimento do Lula aí é um dos motivos para você mudar a sua visão. Que ninguém aguenta mais. Primeiramente, o Lula, como todo mundo sabe, ele foi condenado em segunda instância por unanimidade, foi condenado em primeira instância, tem trilhões de provas, tá? E ele está preso cumprindo uma pena de 12 anos, né? E aí o cara se candidata. É um absurdo isso, que sem tamanho. Primeiramente, a justiça automaticamente, já que existe a lei da ficha limpa, automaticamente ela já deveria chegar e falar assim, ó, não vai se candidatar. O sistema não aceita quem está preso. Ponto final. Não, vamos aceitar, e aí tem um trâmite, tem um processo. Não, isso é ridículo, é um absurdo a justiça tratar isso dessa forma. A justiça aqui no Brasil, ela, além dela ser nacionalmente conhecida por ser lenta, ela ainda é burocrática, ela tem muito recurso, sabe? Ela tem muita brecha e favorece só quem tem poder. Né? E também quem não tem, né? Quem aí já fala assim, isso aí não dá nada não, fica preso não. Realmente que é verdade, né? Então a lei no Brasil, ela é triste. E quem aplica a lei, né? Quem realmente faz a aplicação dela também tem um posicionamento triste, né? Que eu vou falar já já. Então os ministros do TSE julgaram sexta e por 6-1 concluíram a impugnação da candidatura dele. Agora, aí você pensa, porra, mas não foi baseado na lei da ficha limpa? Por que foi 6-1? Um votou contra? Sim, um votou contra. Edson Fachin, juiz, ministro do STF, né? Indicado pelo PT, indicado no governo Dilma, apoiador político da candidatura da Dilma em 2010, tem vídeo dele aí na internet, apoiando, antes dele ser ministro, tá? Então, na minha opinião, ele tá devendo um favor, né? Ele fez isso porque ele deve favores ao PT, ao movimento, né? Pode ter sido até ameaçado, se for o caso, né? E ele se baseou no tal da recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que não apita nada aqui. A justiça não se baseia em recomendações da ONU, pode ter certeza, tá? Que a recomendação, que não foi de todos os integrantes, foram de 2 integrantes de 18, tá? Tá na internet, só você pesquisar, que eles recomendaram que o Lula tinha os direitos políticos, ele tinha que participar da eleição, até serem esgotados todos os recursos. Era essa a recomendação. Mas na realidade a lei da ficha limpa fala que condenado em segunda instância não pode ser candidato e ponto final. Então a nossa lei que é soberana, não uma recomendação de um subcomitê da ONU. Fizeram até uma piada. O Alexandre de Moraes, ministro da STF, falou, isso aqui tem poder de ata de condomínio, né? É um subcomitê. Então, ou seja, ele ironizou até. Mas não, o Edson Fachin levou a sério. Falou que não, ele concorda com a lei da ficha limpa. Ele falou assim, eu concordo. Porém, eu acho que ele tem que ser candidato devido à recomendação desse subcomitê da ONU. Isso é um absurdo. Um ministro do STF fazer um negócio desse. Ele rasgou a lei. Na minha opinião, isso é traição, o nome disso. Ele pegou uma lei soberana nossa, que foi amplamente apoiada por todos, né? E foi assinada pelo próprio Lula quando era presidente, e ele simplesmente rasgou a lei. É um absurdo isso, total. Tá devendo um favor, né? E ele foi pago dessa forma, né? Mas aí impugnaram, belezinha, mas aí aconteceu outra rasgação de lei, vamos colocar assim. Está aqui, ó,
Folha de São Paulo, onde eu pesquisei. Eles decidiram que o Lula, o PT tem 10 dias para trocar de candidato e até lá não veicularia nenhuma propaganda no horário político, nem em rádio e nem em TV, tá? Até trocar de candidato. Mas aí, após a decisão, fizeram uma reunião, os ministros, a portas fechadas, tá? 30 minutos depois decidiram, não é bem assim, o candidato só não vai se portar como... O Lula só não vai se portar como candidato à presidência, mas ele pode aparecer como apoiador. Aí você fala, porra, é foda. Olha aqui, ó, Folha de São Paulo, postada ontem às 11h33 da manhã. Lula poderá aparecer em propaganda em rádio e TV? Ficou interrogação. Sim, mas não como candidato à presidência. Após uma reunião de 30 minutos a portas fechadas, os ministros do TSE reformularam a decisão sobre a propaganda do PT. Inicialmente, a maioria da corte havia decidido, seguindo o voto do relator Barroso, que o PT ficava sem direito ao horário eleitoral até que trocasse Lula por outro candidato. Depois da reuniãozinha lá, ficou definido que, nos seguintes termos, fica vedada a prática de atos de campanha presidencial pelo candidato cujo registro venha a ser indeferido. Ou seja, ele vai continuar aparecendo, mas ele vai dar um migué dizendo que ele não é candidato. Simplesmente rasgaram novamente a lei. Pareceu o processo do impeachment e coincidiu as datas, né? Foi 31 de agosto de 2016. Que o Lewandowski chegou lá na hora de afastar a Dilma, chegou e falou, não, ela vai ser afastada, porém nós vamos manter os direitos políticos dela. Rasgou a Constituição, porque a Constituição fala que não. Por que um Collor não foi assim? Né? A Constituição fala, impeachmentado é como se fosse caçado. Ele vai perder os direitos políticos por 8 anos. O que fizeram com a Dilma? Não, ela vai ser afastada, mas ela vai ter os direitos políticos mantidos. Tanto é que ela quer se candidatar ao Senado por Minas Gerais. A mesma coisa fizeram agora. O Lula está impedido, ele não vai ser candidato. Não, mas ele pode aparecer sim. O PT, mesmo ser um candidato oficial, ele pode aparecer na hora eleitoral. É brincadeira isso daí. Então, ou seja, o partido, a coligação não tem candidato, porque o Lula já foi impugnado, já foi até no TSE registrado como indeferido, mas ele pode aparecer no horário eleitoral. Agora aparecer com o quê? Falando bobagem. Por quê? Porque ainda tem um poder de mobilização, ainda tem, querendo ou não, o PT, por todos esses processos criminosos que eles passaram, eles ainda têm um pequeno apoio popular. Então é complicado, deveriam extirpar esse pessoal da sociedade, acabar, caçar a candidatura do PT. Mas não, decidiram manter, mesmo sem candidato oficial, porque falam que é o radar, mas eles não colocaram ele oficialmente, né? Mesmo sem candidato oficial, ele está lá fazendo campanha. Não fala como presidencial, e aí? Foda-se, ele pode ficar falando um monte de bobagem lá, atacando os outros, falando que ele vai fazer isso e aquilo, mesmo preso. É um absurdo. A justiça brasileira é falha demais, ela tem brecha demais. Eu defendo uma radicalização no governo, tá? Não é autoritarismo, não é nada disso. A radicalização é nos costumes, nas ideias. O pessoal precisa entender que as coisas vão mudar só assim. O brasileiro é acomodado. Nós estamos numa zona de conforto todos esses anos e a gente está vendo agora a merda que deu ficarmos nessa zona de conforto, né? Muita gente só pensa no seu próprio nariz, não que isso seja errado. O individualismo, eu até vejo o lado bom das coisas. Porém, nós vivemos numa nação que existem milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Então nós precisamos parar com essa mania de querer ficar confortável mais que todo mundo e foda-se os outros, e agora pensar em todo mundo, porque se eles fazem isso com qualquer um, tá? Com outro poderoso que tem lá, né? Um bandido de alta periculosidade, enfim, é complicado. Eu sinceramente temo por essas eleições, tá? Mas eu ainda acho que o meu candidato, que é o Bolsonaro, ganha, de preferência no primeiro turno, acho que ele ganha, porque popularmente nas ruas ele tem mais apoio. Agora, com essas urnas super suspeitas, né? Porque já foi comprovado que o sistema é facilmente invadido, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Eles não querem deixar o Bolsonaro entrar na presidência, porque sabem que vai haver uma radicalização e o povo vai ir na mão dele, entendeu? E aí essa radicalização
Novamente falando, não é uma guerra, uma ditadura, nada disso. É você somente se importar mais, querer as coisas mais firmes, posições firmes. Chega de passar a mão na cabeça dos outros, chega de ficar na sua zonazinha de conforto ali. Tem que ir para a luta. E esse pessoal do judiciário, os grandes e até os menores também, eles precisam ser combatidos nesse sentido. Porque favorecer um presidiário dessa forma, na cara dura, é um absurdo. Um absurdo. Eu fiquei muito triste com isso. Mas vamos lá, vamos seguir na luz, estamos atentos. A internet hoje é o nosso principal veículo de comunicação. Eu sou um YouTube pequeno, mas tem uns grandes aí, o Nando Moura, o Diego Rox, o Bernardo Kister, que nos ajudam a entender melhor o que acontece e informam melhor as pessoas. Tá ok? Vou deixar o link aqui na descrição da Folha de São Paulo para você ver o que realmente aconteceu. Beleza? Um abraço, bom domingo a todos. Até a próxima.